Olá, representante comercial. Hoje eu conversei com Rafael Ozemer, advogado que nos atende já há muitos anos. Por conta da pandemia, foi uma conversa gravada, a gente não pôde falar pessoalmente, mas um conteúdo muito relevante para você, representante comercial. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com teus amigos e vem comigo. Boa noite, Rafael. Obrigado por aceitar o convite da Central. É uma parceria de longo tempo, né? Que a gente já é atendido por vocês, sempre com suporte aí essencial. E agora, então, vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento com os representantes da Central. Antes da gente começar, Rafael, só te apresenta aí para o pessoal te conhecer, um pouquinho da Atom também. Nos conta um pouquinho da história de vocês, por favor. Boa noite, então, Malta. Agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite. Espero que a nossa conversa seja muito proveitosa, que traga bastante conhecimento aí para todos os nossos assinantes do canal. Falando um pouquinho sobre o escritório, nosso escritório ele fica, então, na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né? A nossa atuação é focada para o segmento empresarial. Então, nós temos vários casos envolvendo a representação comercial, tá? E isso é um dos serviços que a gente presta aqui, que a gente preza muito pela qualidade, principalmente porque nós temos uma legislação específica, né? E que, na prática, muitas vezes ela acaba sendo ignorada, né? Na confecção de contratos, na prática comercial. Então, é uma legislação que ela é de suma importância, principalmente porque ela é um dos pilares, né, que fomenta um dos braços aí das empresas, que é a parte comercial. Perfeito. Rafael, vamos então às perguntas. O pessoal com frequência me pergunta questões relacionadas ao contrato. Eu sempre digo, contrato trata com advogado. E hoje estou aqui com o advogado. Quais são as principais cláusulas do contrato de representação comercial? O que o pessoal tem que estar atento? Nos conta um pouquinho sobre o assunto. Contrato de representação comercial, por favor. Perfeito. Bom, contrato não só de representação comercial, como qualquer outro contrato, é de suma importância que tenha pelo menos um suporte jurídico, né, Malta? Porque muitos termos, às vezes, acabam não sendo compreendidos e até mesmo a interpretação das cláusulas, muitas vezes, ela acaba sendo manipulada por quem está fazendo o contrato, tá? Então, por mais que o representante ou a representada tenha um conhecimento mínimo sobre o assunto, sobre a matéria, é fundamental que um advogado esteja presente e consiga dar esse suporte. Tá? Eu, particularmente, o que eu considero como cláusulas primordiais no contrato de representação comercial? A questão envolvendo a exclusividade de região, tá? Uhum. Se o representante ele tem exclusividade em determinada região ou não. Isso é de fundamental importância porque, a partir do momento que eu não tenho previsão acerca da exclusividade, significa que não há exclusividade. Então, não adianta combinar alguma coisa representante e representado e no contrato não estar previsto, tá? Porque é o contrato que vai regulamentar essa questão. Sim. Então, a cláusula de exclusividade é um dos principais pontos que eu chamo a atenção. Tem que estar expresso, tá? Até para que o representante depois consiga também reclamar algum direito que não foi observado. Outro ponto também que eu considero bem importante é a questão do comissionamento e a base de cálculo, tá? O critério de remuneração do representante ele precisa estar muito claro no contrato, pois do oposto, cada uma das partes pode defender uma linha, tá? E isso inevitavelmente vai acabar parando no judiciário. E aí no judiciário, muitas vezes, o que foi combinado, a verdade real, que a gente chama, não se aplica lá na sentença, tá? Então, comissionamento e base de cálculo é bem importante que esteja muito claro. E quando eu falo em base de cálculo também, tem um detalhe aqui bem importante que a gente sabe que na prática muitas vezes acaba não sendo observado. Acho até que depois a gente pode abordar melhor esse tema, porque é uma situação que traz muito questionamento sobre qual a base de cálculo, se é o valor da nota, se é o valor do produto, se inclui tributo, se não inclui tributo, tá?
Outra cláusula que eu considero bem importante também é a possibilidade de terceirização da atividade de representação comercial. Por quê? A partir do momento que a representada está contratando algum representante comercial, a própria lei traz a possibilidade de que esse representante terceirize a atividade dele. Pode ser total ou parcialmente. Então, caso a representada, por exemplo, não tenha interesse que o representante terceirize essa atividade, é importante estabelecer uma vedação expressa no próprio contrato. Outro tema bem relevante também, falando especificamente do contrato, é o prazo de vigência. Tá? Por quê? O prazo de vigência, nós temos duas modalidades de contratação. Ou se contrata por prazo determinado, ou se contrata por prazo indeterminado. Sim. E cada um desses modelos traz repercussões diferentes, principalmente no critério indenizatório. Então, é de suma importância que o contrato traga essa previsão, inclusive para que depois, futuramente, né, lá no momento da rescisão do contrato, se tenha certeza de quais são as indenizações aplicáveis. Tá? Perfeito. E outro ponto, não menos importante, assim como se contrata também no momento de desfazer a relação comercial, é importante que se tenha ali as delimitações sobre as hipóteses de rescisão e as indenizações aplicáveis. Tá? Então, é uma cláusula bem importante também, é um ponto que deve estar muito claro, tá? Qual a indenização aplicável e quais são os motivos que podem ensejar a rescisão no término da relação. Então, falando especificamente sobre o que eu traria esses pontos como os principais. Depois, claro, tem outras questões não menos importantes, como obrigações, responsabilidades, regularidade perante core e por aí vai. Perfeito. Tu falou um pouquinho sobre base de cálculo de comissão. Essa é uma pergunta que tanto representante como representadas me fazem com muita frequência, principalmente na questão do imposto. É sobre a nota total, é sobre a nota líquida, qual é a base de cálculo de fato? Nos esclarece, por favor, Rafael, dá para tirar o imposto da base de comissões ou não? Vamos lá, eu acho que esse é o ponto mais controverso que nós temos, né, especificamente falando de representação comercial, Malta. O que acontece? Nós temos um critério abordado pela lei, que a lei fala especificamente que a comissão incidirá sobre o valor total das mercadorias, só que o termo mercadorias acaba dando margem à interpretação, né? Mercadoria, daqui um pouco, para o Malta, significa o valor do produto sem os impostos, e para o Rafael, significa o somatório de todos esses valores. Então, justamente, creio eu que pela lei não ter sido tão específica nesse ponto, acaba gerando controvérsia. E quando nós temos controvérsia, geralmente a gente recorre ao Poder Judiciário para mais ou menos entender qual que é a linha, qual que é o posicionamento jurisprudencial majoritário. E nesse caso, qual que é o posicionamento adotado até então pela jurisprudência dominante? Que a base de cálculo é o valor total da nota. E quando eu digo valor total da nota, eu considero todos os tributos, todos os impostos, inclusive outras despesas, tais como frete. Esse é o posicionamento majoritário que nós temos até então. Então, por exemplo, se determinada mercadoria tem incidência de ICMS, tem incidência de IPI e tem a cobrança adicional de frete, eu tenho que considerar todos esses valores para, então, ser calculada a comissão do representante comercial. Entendi, perfeito. Em relação à rescisão, que tu citou antes também ali, qual o direito do representante caso a representada queira rescindir com ele? E aqui eu faço um parênteses, o pessoal geralmente sabe que tem um direito a um 12avos, porém ninguém faz muita distinção entre o prazo certo, o prazo indeterminado, também alguns não sabem que tem que fazer a correção monetária. Esclarece um pouquinho mais, por favor, como é que é essa regra da rescisão por justa causa, principalmente. Perfeito, perfeito. O porquê da importância, né, de também prever qual que é o prazo de duração do contrato, se ele é prazo determinado ou indeterminado, porque isso reflete diretamente no cálculo da indenização, justamente porque a lei traz essas duas hipóteses e para cada hipótese eu tenho um cálculo diferente. Falando de representação comercial, o mercado fala muito em 1/12avos,
que é o critério que todo mundo conhece, que todo mundo, via de regra, aplica, mas a partir do momento que tu pega alguma situação um pouquinho diferente, tu já não sabe muito o que fazer. Então, no contrato por prazo determinado, por exemplo, o critério de indenização é diferente. Por quê? Porque se tem um prazo determinado de vigência, e caso o contrato seja rescindido antes desse prazo, qual que é o critério? Nós temos que fazer uma média mensal do que o representante auferiu até a data da rescisão e pegar o período faltante e multiplicar pela metade desse período faltante. Então, simplificando o cálculo. Se eu tenho um contrato por prazo determinado de 12 meses, meu representante comercial trabalhou 6 meses, trabalhou metade do prazo. Eu vou pegar a média que ele auferiu de comissionamento durante esses 6 meses e vou multiplicar pela metade do prazo restante, que no caso seriam 3 meses. Então, é um cálculo totalmente diferente do 1/12avos, que é conhecido aí por praticamente todos. Entendi. E quanto a 12 avos, desculpa, só uma perguntinha. Tem questão de correção monetária ou é um 12 avos nu e cru? Sim. A legislação e a jurisprudência determinam que se faça uma correção monetária dos valores recebidos. Então, por exemplo, se eu tenho um representante comercial que ele vem recebendo comissões desde 2010, o valor que ele recebeu em 2010, hoje ele já não reflete o valor real por conta da inflação, né? Então, a jurisprudência determina que esse valor seja corrigido para que, então, seja feito o cálculo de 1/12avos. E aqui os critérios, as indenizações que eu estou falando, a lei sempre vai trabalhar no patamar mínimo. Nada impede que o contrato tenha um cálculo diferente desse, desde que o representante comercial não seja prejudicado. Então, esses seriam os critérios mínimos. Caso eu queira estipular uma indenização acima disso, eu tenho autorização. Perfeito. E quais são os principais casos que tu vê por demissão, por rescisão, por justa causa? Falando agora de justa causa, assim, tu vê muito normal por justa causa, o mais comum é realmente sem justa causa, imotivado? O que tu enxerga sobre a questão justa causa? Algo comum, incomum? E quando acontece, o que de fato ocorre? Assim, qual é o principal motivo? Eu vejo que o principal motivo que dá ensejo a uma justa causa é principalmente quando tu contrata um representante e contratualmente tu estabelece que esse representante não pode ter relacionamento com empresas concorrentes atuantes no mesmo segmento. Então, por mais que o representante não seja exclusivo da representada, a representada pode prever contratualmente que o representante não pode atuar para outras empresas do mesmo segmento. Então, esse, digamos que é o critério mais comum que eu vejo, tá? E é o mais fácil também de fazer prova de que, de fato, houve a quebra contratual que justificasse a justa causa. Do oposto, qual que é a maior dificuldade? É muito complicado fazer prova de que o representante agiu de forma incondizente com o trabalho, não zelou pelo nome da representada no mercado, ou coisas do tipo. Aí a prova da justa causa se torna bem complicada. E nesses casos, via de regra, as representadas acabam por rescindir o contrato imotivadamente, justamente para evitar aí um conflito judicial no futuro. Entendi. Então, o pessoal tem que ter atenção ao contrato, né? Se o contrato fala que tu não pode apresentar empresas concorrentes, não representa concorrente. Até porque uma rescisão por justa causa, ele não tem direito à indenização de 12 avos e também aquela do prazo certo que citou há pouco tempo, né? Então, o pessoal tem que ter atenção ao contrato realmente. Exatamente. Outras hipóteses são bem menos comuns, tá? Sim. Mas essa questão da não concorrência, pelo que eu vejo, ela praticamente está inserida em quase todos os contratos. Então, é bem importante que se tenha atenção a esse ponto, até porque é um dos principais motivos que leva à rescisão contratual motivadamente, ou seja, por justa causa. E nesse caso, como tu bem falaste, o representante praticamente não tem nenhum direito, né? Todas as indenizações que se fariam aplicáveis, ele perde. Sim. E falando de conflito representado e representante,
que tu tem visto mais que está sendo levado de fato ao poder judiciário? Quais são as principais brigas entre esses dois entes aí? Vamos lá. Tem algumas questões bem específicas, né, sobre representação comercial que rotineiramente batem à porta do judiciário. Uma delas a gente já discutiu antes, que é a base de cálculo das comissões. Sim. Qual que é o critério que eu tenho que usar? Se incluo tributos, não incluo tributos? Qual efetivamente que é o cálculo que eu tenho que levar em consideração? Então, essa, digamos que é a principal motivadora dos litígios no judiciário. Então, só recapitulando, a base de cálculo que a jurisprudência hoje adota como a base de cálculo correta é o valor total da nota fiscal, com a inclusão de tributos e eventuais outras despesas. Tá? Esse, digamos que é o principal motivo que acaba resultando em um litígio entre representante e representado. Além disso, nós temos outras questões, por exemplo, a não observância pela representada da cláusula de exclusividade de região. O que ocorre muitas vezes? O representante pactua com a representada a existência da cláusula de exclusividade, né, ou a existência da exclusividade de determinada região, porém chega um determinado momento que ou entra outro representante para atuar no mesmo, na mesma área, na mesma região, ou a própria representada faz isso por conta própria. É bem comum mesmo. Exatamente, exatamente. Então, qual que é a importância? Bom, se eu tenho exclusividade, foi combinado isso, é importante que esteja muito bem claro no contrato, porque do oposto eu não consigo reclamar, tá? Sim. A exclusividade deve estar expressa. E aí, esse é um dos motivos também que a gente vê com certa frequência no judiciário, justamente porque a representada ou coloca outro representante para atuar na mesma região, ou ela, por conta própria, acaba também concorrendo com o seu próprio representante naquela área. Tá? Uma outra questão também, que recentemente nós tivemos um posicionamento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, foi com relação à possibilidade de antecipação do pagamento da indenização enquanto o contrato estiver vigente. E isso é uma prática que eu vejo que até hoje o pessoal continua usando, as representadas continuam fazendo, que basicamente é o quê? A partir do momento que eu faço o cálculo da comissão devida ao representante, eu incluo também mais um 12avos, que em tese já resolveria o problema futuro, que seria a rescisão contratual. O posicionamento que nós tivemos do STJ foi no sentido de que essa prática é uma prática ilegal, que não é admitida. Tá? Então, qual que é o efeito prático disso? Imagina que uma representada, durante 10 anos, ficou adiantando o pagamento de um 12avos para o representante, juntamente com as comissões. Esse pagamento, lá no final, lá na rescisão, vai ser considerado como remuneração e sobre todo esse valor ele paga um 12avos mais uma vez. Então, a conta acaba crescendo aí significativamente. E mesmo tendo esse posicionamento, eu vejo que muitas empresas acabam ainda seguindo essa mesma regra, achando que estão resolvendo o problema, quando na verdade só estão aumentando o problema. Perfeito. Só uma pergunta, voltando à questão ali das regiões, tem muitos representantes que infelizmente até nem contrato tem com as representadas, é somente um contrato tácito, tá? E também alguns têm contrato, um verbal. E alguns têm contrato, porém as cláusulas não refletem a realidade. Se na prática ele de fato tem uma região exclusiva, embora não esteja no contrato, e a representada, depois de um tempo, coloca outros representantes ou faz venda direta, como tu citou antes, tu vê alguma chance do representante ter o direito legal à exclusividade, mesmo não estando no contrato, mas a prática, o dia a dia, o fato, ele já tinha conquistado isso? Como é que tu enxerga isso? Vamos lá, a lei ela vai sempre trabalhar no sentido de que se há exclusividade, essa exclusividade deve estar expressa no contrato, tá? Por mais que a prática diga o oposto, no sentido de que há exclusividade, enquanto o contrato não prevê essa exclusividade, o representante até pode vir a reclamar. Só que a chance de ganhar a causa, ela não é tão boa. Justamente por quê? Porque há uma falha contratual.
Claro que, bom, se é um contrato verbal, aí eu não tenho nenhum documento escrito. Então, trazendo outras provas concretas, talvez eu consiga o convencimento do juízo de que sim, haveria uma exclusividade em razão disso. Pela quebra, eu tenho direito, né, às indenizações, até mesmo ao pagamento das retribuições que não foram devidamente quitadas. Mas o importante, sim, é que, tendo contrato, isso esteja expresso. Porque senão é uma discussão que daqui um pouco lá no judiciário não vai vingar. Tá, pode ou não, né? Não tem certeza, mas as chances são pequenas pelo que tu está falando. As chances são pequenas, São exatamente, pequenas. porque a própria lei vai trabalhar no sentido de que essa questão, essa condição comercial deve estar expressa. E a partir do momento que ela não está expressa, a gente dá margem para discussão e controvérsia, né? Entendi. Mais algum outro item, Rafael, que tu veja sendo bastante discutido? Sim, tem mais um item, que esse é um item também que eu vejo com muita frequência, que é o quê? Empresas que fazem contratos por prazo determinados e ficam fazendo sucessivas renovações desse mesmo contrato por prazo determinado. Que, na verdade, qual que é o objetivo final disso? Não arcar com os valores indenizatórios. Só que é uma prática que, a partir do momento que o representante comercial levar ao conhecimento do judiciário, ele praticamente tem um ganho de causa, porque a lei é muito clara nesse ponto, ao dispor que o contrato de prazo determinado, uma vez prorrogado, automaticamente ele passa a vigorar por prazo indeterminado. Então, a gente tem uma disposição muito clara na lei que não permite essa situação. Justamente porque, antigamente, a gente tinha esse problema. Sucessivos contratos por prazo determinado para fugir da regra indenizatória. Só que até hoje se faz muito isso, eu vejo algumas empresas adotando essa técnica, porém, a partir do momento que o representante resolver questionar, sem dúvida alguma, ele tem muitas chances de ganho de causa, porque nós temos um dispositivo legal que diz justamente que é vedado, que não pode. Então, esse seria o último ponto aí que, digamos, aparece com certa frequência no judiciário também. Perfeito. Rafael, eu acho que por hoje tá ótimo. Já é um conteúdo bastante rico. São questões bem relevantes que o pessoal pergunta com muita frequência. Mais algum tema tu quer abordar ou fechamos por aqui? Eu acho que para esse primeiro bate-papo, esses são os principais temas aí que a gente poderia abordar. Daí, claro, futuramente a gente pode dedicar um tempo maior e trabalhar especificamente sobre um desses pontos, né? Até porque aqui a gente falou, digamos, de forma bastante superficial sobre cada um deles, mas acredito que a gente já tenha aí conseguido passar uma boa ideia para os assinantes do canal. E eu também me coloco à disposição aí para poder evoluir no futuro. Então tá, Rafael, muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo, então. Então tá bom, eu que agradeço pelo convite, Malta. Um abraço. Um abraço. E aí, gostou do conteúdo? Se tiver alguma ideia, alguma pergunta em relação à lei do representante comercial, bota aqui nos comentários, que assim a gente grava um outro vídeo com o Dr. Rafael e esclarece para você. Por hoje era isso, eu te vejo na Central.